Salve galera, tamo de volta aí, ó. Tratar do artigo aí de descodificação na prática pedagógica. Vamos lá, ó, pra quem tá acompanhando aí, segue firme, hein? Vou estar lendo algumas partes e explicando com as minhas experiências e vivências aí do dia a dia, em algumas metodologias que eu trabalho, alguns espaços, tá? Tá passando alguns exemplos práticos também. O texto trata, né, da descodificação na prática pedagógica, né? Aí o Henrique resumiu dessa forma, né, o trabalho dele. A educação tem papel importante na formação da consciência do educando. A diferença entre a consciência ingênua e a crítica está na percepção dos condicionamentos, que muitas vezes não são considerados na análise de uma determinada situação. A consciência ingênua é revelada principalmente pela incapacidade do educador de dialogar com seus educandos. O problema principal consiste em saber que o tipo de prática pedagógica deve ser adotada pelo professor para uma formação libertadora. O verdadeiro significado da realidade não se manifesta imediatamente, e a descodificação de um conteúdo programático pode ser um caminho para o aperfeiçoamento de uma análise crítica consciente. As perguntas fundamentais na prática pedagógica vão ajudar neste processo de descodificação, até que possa chegar a uma conclusão satisfatória. Neste trabalho serão apresentados os diversos tipos de codificação, de acordo com o canal de comunicação e de acordo com seus objetivos. Serão também mostradas as etapas que podem ajudar na descodificação e também alguns exemplos práticos ilustrativos. Aí, né, palavras-chave: educação, pedagogia, descodificação e consciência. O Iguinho aí, salve Iguinho. Nós estávamos no Futebol Cadirreiro de hoje lá no circo e esse tema aí foi bastante abordado lá hoje, né, do diálogo, da descodificação, da despertar da consciência, né, de cada indivíduo, né? E eu vejo que por muitas vezes o jovem ainda ele não tem um discernimento desse aspecto, sabe? Nós como mediadores, né, até pelo a maneira de facilitar, né, o diálogo, as intervenções, né, a resolução dos problemas, nós temos que tratar bem essa questão, né, de como descodificar, né, como o jovem consegue adquirir realmente os valores, tal, e levar para sua parte atitudinal, né, do comportamento para a vida, além da atividade ali específica, saca? Então, seguindo aqui o artigo do Henrique, introdução. Os homens normalmente agem de acordo com seus objetivos e interesses imediatos e não se preocupam em ter uma postura crítica. Por outro lado, a realidade não se manifesta de uma maneira muito clara e compreensível. Para compreender o mundo, é preciso fazer uma análise essencialmente crítica. No entanto, o que se pode observar na prática é que os educandos nem sempre se preocupam em entender o significado das coisas. É mais fácil aceitar mecanicamente uma concepção do mundo, imposta pelas circunstâncias, do que refletir de uma maneira crítica e consciente. Além disso, o verdadeiro significado da realidade não se manifesta imediatamente. Para desvendar a realidade é preciso um certo esforço, pois a totalidade é geralmente caótica e até algumas vezes incompreensível. A finalidade deste trabalho é mostrar que a educação tem um papel importante na prática, tem um papel importante na formação da consciência.
A questão fundamental para o educador é adotar uma prática pedagógica que contribua para a formação de uma consciência crítica. Aí ele põe tipos de consciência, né? Conforme mostrado por Vieira Pinto, a consciência é um conjunto de representações, ideais e conceitos organizado de tal maneira que pode ser caracterizada por duas modalidades distintas, a consciência ingênua e a consciência crítica. A diferença entre esses dois tipos está no conteúdo e na percepção do condicionamento destes conteúdos. Aquele que tem uma consciência ingênua apenas reflete sobre o mundo das ideias, mas não leva em consideração os fatores objetivos de que estas ideias dependem. Isso significa indivíduo não tem consciência das condições que os influenciam. Já aquele que possui uma consciência crítica tem conhecimento dos condicionamentos das ideias, relaciona estas ideias e sua principal marca é a objetividade. Esta constatação é muito importante para que possamos entender que não existe ponto de vista absoluto, mas todo ponto de vista está necessariamente condicionado pelas circunstâncias. Assim, conforme enfatizou Vieira Pinto, uma consciência é tanto mais capaz de representar a realidade quanto melhor conhecer as ideias gerais que está usando para formular as suas opiniões e as razões pelas quais se utilizando essas ideias e não as outras. Na educação, a consciência ingênua é relevada principalmente pela incapacidade de dialogar. O professor tem essa postura, costuma não considerar opiniões diferentes da sua e muitas vezes se torna autoritário na relação com seus alunos. O pedantismo, expresso pela busca de conhecimentos sem objetivos bem definidos, é também uma característica desta concepção. Por outro lado, aquele que tem uma consciência crítica busca a objetividade e tenta descobrir a conexão do particular com a totalidade. Desta maneira, a educação não deve estar voltada para a formação de uma consciência ingênua, mas para a formação de uma consciência crítica. O problema é saber que tipo de prática pedagógica deve ser adotada em todos os níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o superior, para contribuir com esse tipo de educação. Fazendo um ponto sobre esse tipo de consciência aqui, né, na minha forma, né, de atuação, eu busco muito oferecer essa liberdade, né, pro jovem, pro indivíduo que pratica, né, a atividade que eu tô mediando, que eu tô como professor. Eu respeito muito o ponto de vista dos jovens, sabe? Eu gosto muito quando eles têm essa autonomia, sabe? E vêm mesmo com seus pontos, sua criticidade, né? E estimulo muito o diálogo, correndo todo contra uma maré, né? De um conhecimento do método tradicional, que às vezes só o professor fala, né? Só ele é o dono do conhecimento e o aluno não tem voz, o aluno não pode se expressar, só tem que ouvir, né? Eu vou totalmente contra essa maré e independente se a atividade é em sala de aula ou no campo, quadra que seja, eu busco sempre estar compreendendo meus alunos para que possamos fazer juntos, sabe? Nosso conhecimento, nossa melhor maneira de atuar e sempre de forma verídica, né? Tipo, autêntica. Indo para a parte aqui, as codificações e seus objetivos. Muitas vezes a realidade é incompreensível
e exige um certo esforço do indivíduo para compreendê-la. E como se a realidade estivesse camuflada. É como se a realidade estivesse camuflada. Assim, segundo Paulo Freire, a descodificação é uma análise crítica de uma situação codificada. De acordo com os dicionários, descodificar significa converter em linguagem comum uma mensagem redigida em código. Essa conversão da codificação em linguagem é fundamental. Chauchard, quem escreveu sobre a relação entre a língua e o pensamento, mostrou a importância da linguagem, não apenas para a comunicação, mas também para o pensamento consciente. Saber classificar uma codificação e conhecer os seus objetivos é também essencial no processo de aprendizagem. Conforme o canal de comunicação, as codificações podem ser classificadas como visual, auditiva ou audiovisual. A foto, o desenho, a pintura e a linguagem escrita são codificações visuais. A fala de um professor, os programas de rádio e o som de um gravador são exemplos de codificações auditivas. Quando é utilizado simultaneamente o canal visual e auditivo, como um filme, um programa de televisão ou uma situação real, ou mesmo a multimídia no computador, temos uma codificação audiovisual. As codificações também podem ser classificadas de acordo com seus objetivos: pedagogia de propaganda, informativa e de entretenimento. A codificação pedagógica normalmente tem um núcleo expresso por um grande número de informações. Já a codificação de propaganda comercial ou ideológica, o núcleo é mais sintético, que direciona a mensagem para um determinado objetivo, como por exemplo, para a venda de um determinado produto. Neste trabalho será analisada a codificação pedagógica. Ele vai falar aqui um pouco, da importância das perguntas na descodificação. Essa parte aqui é uma das mais fodas que tem do material, na situação que vai dar uma mostrada de como é o processo de descodificar, Conforme mostrou Paulo Freire, as perguntas são fundamentais na prática pedagógica. Elas vão ajudar neste processo de descodificação, até que se possa chegar a uma conclusão satisfatória. A aula deve ser entendida como um processo dialético. A educação libertadora, fundamentada no diálogo e na problematização, pode efetivamente contribuir para que a consciência se torne crítica. A tarefa do educador libertador é desafiar e estimular seus educandos para uma reflexão a respeito da codificação, e não simplesmente dissertar sobre um conteúdo programático. Até mesmo um assunto técnico pode ser problematizado. Na prática, as perguntas podem ser inicialmente dirigidas a todos ou feitas a determinados alunos. As respostas dadas pelos alunos também podem servir como uma motivação para novas perguntas. As etapas da descodificação. A descodificação pode ser interpretada como uma análise crítica de uma situação codificada, como na ordem lógica do pensamento. A descrição das partes e do todo fornecerá os dados necessários para a análise da codificação. A descodificação na prática pedagógica, embora não tenha uma ordem rígida a ser seguida, podem ter as seguintes etapas: apresentação da codificação, observação da codificação, descrição da codificação, readmiração da codificação, análise crítica, refutação e conclusões. A apresentação da codificação é uma introdução em que os educandos tomam conhecimento da codificação apresentada pelo educador. Conforme foi mostrado anteriormente, essa codificação pode ser visual, auditiva ou audiovisual. Os educandos
inicialmente observam a codificação. O educador faz perguntas aos educandos para que estes façam uma descrição das partes e de todo da codificação, para melhor caracterizá-la. Em seguida, os educandos readmiram a codificação, já agora com um pouco mais de conhecimento da situação. Durante a análise crítica, o educador faz novas perguntas para que os educandos possam desvendar o real significado do assunto. Através do diálogo, o educador e os educandos tentam descobrir a importância e o significado da codificação e a sua relação com o contexto. Nesta análise, é importante considerar a posição dos observadores, no caso, a posição do educador e educandos. E se estes observadores possuem informações e conhecimentos suficientes para avaliar a codificação. Na refutação, o educador discute com os educandos todos os argumentos contrários para saber se a descodificação foi bem feita. Na fase final, o educador pede que os educandos recapitulem os principais pontos considerados, confrontando com a refutação para chegarem a uma conclusão, levando em consideração todos os aspectos discutidos. É importante observar que o educador e o educando não devem ter uma postura passiva durante este processo. Tanto o educador quanto o educando aprendem juntos, ao analisarem criticamente o assunto em questão. Ele vai falar uns exemplos ali mais pra frente, só que eu já trago um desde agora, né? A metodologia do futebol cadeirreiro vem muito de encontro com o processo, né, de descodificação, né? Tudo isso que foi falado agora há pouco, né, acontece bastante no primeiro tempo, né, onde é refletido ali as regras, como que vai ser o jogo pelos próprios participantes. E no terceiro tempo, né, ocorre a reflexão, né, das regras se foram realmente cumpridas, né? E quando chega no terceiro tempo, dependendo do jogo, de como foi, né, o segundo tempo, ferve demais. Vários argumentos. Eu, como mediador, assim, hoje mesmo foi um dia bastante gerado, né? Um senso crítico bem gerado, né? O pessoal lá na atividade, chega a ter muitos conflitante mesmo, assim, do jogo e tal, da regra. E você vê que na hora do terceiro tempo eles têm os argumentos que você, como mediador, ali faz eles refletirem cada vez mais, né? Nos pontos, principalmente nos 3 pilares, né, de cooperação, solidariedade e respeito, né? Vai muito de encontro aqui com o processo de descodificação, né? Seguindo o exemplo do artigo, serão mostrados alguns exemplos, tá, né, da descodificação feita, né? Aí ele usa um exemplo aqui, a codificação de uma foto. Foto 1, né? Pode ser observar o momento em que ocorreu a explosão. Ocorreu a implosão do edifício Palácio na Barra da Tijuca, né? Aí ele dá uns exemplos. O que está mostrando na foto? Quais são suas características principais? Quem tirou a foto? De que maneira? Onde foi tirada a foto? Quando? Como está a foto? Todos os detalhes estão nítidos? A foto faz parte de alguma publicação? É possível garantir a autenticidade da foto? Por que a foto foi tirada? A foto pode ser considerada representativa de um contexto real? O que o fotógrafo quis mostrar ao tirar a foto? Qual a sensação do observador ao ver a foto? Qual o significado dessa foto no contexto em que ele se encontra? Então tem todo o processo de perguntas assim que pode se envolver, saca? Outro exemplo aqui do gráfico, vem na mesma ideia, né? Quais são as características do gráfico, o que está mostrando, quem elaborou, de que maneira, as referências,
os dados do gráfico são confiáveis, o gráfico está inserido em uma publicação, por que foi feito o gráfico, qual é o significado, saca? Então, ele traz, né, que neste caso é importante notar que este gráfico não diz o nome das empresas, nem mostra tal, também foi importado. Descodificação em um texto, né? Imagine aí, como que se descodifica um texto, né? O que o texto diz? Quais as características do texto? O texto é informativo ou de opinião? Quem escreveu o texto? Onde foi escrito? De que maneira? O texto tem informações suficientes para a compreensão do assunto? Quando foi escrito o texto? O que faz parte de uma publicação? Por que o texto foi escrito? Qual o significado do texto? Né? Aí ele dá uma ênfase ali do texto, né? Mostrando a seguir possíveis tragédias que chocou a opinião pública. Tal. Deu pra entender, galera, mais ou menos como que é fazer esse processo de descodificar, saca? É sempre gerar a reflexão, gerar, sabe, o questionamento. Você que toca uma atividade, você que é professor em sala de aula, professor em projetos, professor aonde quer que seja. Se você quer gerar, né, uma geração de jovens, né, crítica, emancipada, libertadora, segue esse modelo de descodificação, saca? Do pensamento, descodificação da sua vida, saca? Tipo, faz o jovem refletir sobre suas atitudes no dia a dia, tá ligado? Dessa maneira, né? Dessa maneira rolará um impacto, saca? No jovem. E seguindo esse modelo, tem vários outros aqui, ó, que o Henrique usa no exemplo, né? Discussão de uma solução, né? Pega esse aí que eu acabei de citar agora de problemas, né? Qual é o problema? Quais são os fatores envolvidos? De que forma esse problema apareceu? Onde aconteceu esse problema? De que maneira é possível resolver esse problema? Esse problema já foi resolvido anteriormente? Por que esse problema existe? Qual o significado do problema? Saca? Tipo, aí já entrando de solução na sequência. Qual é a solução? Qual é o problema relacionado a essa solução? Quais as características da solução? Como foi dada a solução? Onde está a solução? Onde esta solução foi empregada? De que maneira essa solução é adotada? Né? Essa solução, se for particular, pode ser generalizada para o caso geral? Essa solução, se for geral, pode ser particularizada para o caso particular? Qual o significado dessa solução? Refletindo sobre esses dois aspectos aqui de descodificação. Um exemplo aí é desigualdade social, né? Qual o problema? Tá ligado? Tipo, tem toda uma questão. Vamos dar um exemplo aqui, tipo, um sistema capitalista, né? Tipo, tem os seus prós e contras, saca? Então, de que forma nós solucionaria, né, esse capitalismo em excesso e desigualdade mundial, né? De como que poderíamos resolver, criando um novo, né, entrando na descodificação de uma solução, criando um novo sistema, tipo uma sociedade mais igual, né? Uma sociedade onde todo mundo se cooperasse, tipo, por mais que tenha suas individualidades, né, na pergunta lá embaixo, como que ela pode ser gerada num caso geral? Vamos supor, um cara que é rico no sistema capitalista aqui, porque ele não pode jogar o cadierreiro, tá ligado? Nesse sentido, porque ele não pode ser mais cooperativo, mais solidário, mais respeitoso conosco, menos favorecido. Que aí no caso da solução do geral para o particular, o que nós podemos fazer de modo coletivo para que uma pessoa que passa fome na rua, tá ligado? Uma pessoa que não tem casa, como que nós de forma geral solucionamos o problema dessa pessoa, saca? É esse sentido que
eu venho trabalhando na descodificação aí nos meus projetos aí, tá ligado? Que eu toco. Como emancipar um jovem, onde falta muitos acessos, falta muitos recursos, falta diversas N dificuldades, tá ligado? Como que nós fazemos? Aí vem as respostas, criando esse acesso com esse jovem, tá ligado? Construindo junto o nosso conhecimento, vendo que, né, fazendo ele se instigar, vendo que é possível ele sair do zero e vencer, saca? Por mais que haja toda essa dificuldade, pode ser familiar, pode ser na escola, pode ser, tá ligado? Falta de grana e tudo. Como que ele se emancipa nessa sociedade, saca? Onde é sempre passado para nós que nós temos que fazer uma faculdade, né? Tipo, terminar uma educação básica e trampar pros outros, tá ligado? Viver o sonho de outras pessoas, saca? Mas quem disse que meu sonho é trampar, tá ligado? Tipo, no sonho de alguém, porque eu não posso trampar no meu sonho. Independente se o sonho é individual e tem um ideal por trás, dá pra se tornar coletivo, tá ligado? E como que nós fazemos isso? Tem um ideal, seu sonho? O que você sonha, tá ligado? Faz essa pergunta pra você, pro seu colega aí, pro seu amigo, tá ligado? Com quem você tá envolvido? Será que vocês estão sonhando o mundo? Vocês estão fazendo acontecer o sonho de vocês? Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês aí, galera, que tá acompanhando e tudo. Todo mundo que já participou dos projetos aí, todo mundo que eu já consegui ajudar, todo mundo que me conhece, tá ligado? O que vocês estão sonhando? O que vocês estão sonhando junto? Qual é o seu sonho particular? Como que você torna ele coletivo? Tá ligado? E é isso, mano. Eu vou deixar esse link aí pra quem quiser, tá ligado? Ter o acesso. Só me chamar que eu envio pra vocês, tá? Ter o acesso. As referências que o Henrique usou, Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido foi referência no meu TCC também. E Vieira Pinto, Chauchard também, tá ligado? Só pra nós fechar o vídeo, vou ler a conclusão dele aqui, ó. A educação tem um papel fundamental na formação da consciência do educando. A descodificação na prática pedagógica pode muito contribuir para que esta consciência se torne cada vez mais crítica. Neste trabalho, foram apresentados os diversos tipos de codificação, de acordo com o canal de comunicação e de acordo com os seus objetivos. Foram também mostradas as etapas que podem ajudar na descodificação e também alguns exemplos práticos, ilustrativos dessa sistemática. Entendeu? Então fica aí, galera, esse conhecimento aí. Descodificar. O que é descodificar? Você vai gerar respostas, vai gerar soluções, vai gerar impactos, atitudes, ações. Antes disso, você vai codificar. O que é codificar? Você vai se questionar, saca? Fazer todo um processo de questionamentos, de perguntas pra ti, pro que você quer fazer, saca? E como você descodificar isso, sabe? Tipo, fazendo as perguntas e já vendo como solucioná-las, sabe? Como resolvê-las. Essa é a fita. Vamos todo mundo descodificar nesse mundão aí, ó. Que a vida é só uma, estamos só de passagem. Então, quanto mais aí nós buscarmos nos descodificarmos, mais coisa boa vai acontecer pra nós aí. Principalmente nós menos favorecidos, que temos muitos que se unir aí contra várias coisas que tá acontecendo. Tá bom? Então fica aí essa aula de hoje aí. Vou estar fazendo mais vídeos aí, espero que tenham gostado. E me sugiram conteúdos também pra estar postando, fazendo com vocês aí, que vai ser um enorme prazer, tá bom?
Forte abraço aí, tamo juntão, galera. Qualquer dúvida aí, só dá um salve. Valeu.